Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é a armadura de Deus revelada. Agora a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, passou. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Romanos 5:2, versão Almeida Revista e Corrigida 2009, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, temos acesso à graça de Deus. Essa é a única maneira pela qual podemos estar diante de Deus. Além disso, temos garantia, a esperança da vida eterna. Tudo isso traz glória a Deus. Hebreus 3:6, versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme e confiança e a confiança e a glória da esperança até ao fim. Agora a minha querida sobrinha Manuelita, com o tema Escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7:14, versão Almeida Revisada e Corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com um hino e testemunho. Meus amigos brasileiros, hoje vamos cantar um corinho que eu aprendi quando eu estava ajudando no EBF. E gostaria que você preste atenção, porque a palavra desse corinho é muito importante. E cada um de nós precisamos tomar possessão daquilo que está cantando nesse corinho. Então preste atenção, porque eu creio que fala o meu coração e vai falar o seu também. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar.
Agora voltarei já com a mensagem de hoje, a armadura de Deus revelada. O texto de hoje se encontra em Efésios 6, de 10 a 18, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Vamos ler o texto de hoje. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A mensagem de hoje é a armadura de Deus revelada, certo? Então, vamos orar agora para que Deus possa falar nos nossos corações. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos à Tua presença agora. Pedimos que me unge com a Tua palavra, para que as pessoas que estão escutando possam ouvir a Tua mensagem e possam chegar a Ti, e aquelas pessoas que não Te conhecem venham a Te conhecer. Aquelas pessoas que estão desviadas voltam ao Teu caminho. E aquelas pessoas que Te conhecem possam se fortificar mais com a Tua palavra e poder também lutar a luta contra o inimigo, porque é isso que precisamos fazer, é saber lutar contra o inimigo para que a Tua mensagem seja vitoriosa. Pedimos que esteja conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Em Efésios 6, 10 a 18, versão Almeida, revista e corrigida, nós vemos o seguinte, vamos de verso em verso. No versículo 10, vamos ter duas partes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ser continuamente fortalecido, o que se faz pela fé constante na cruz. Fortalecei-vos no Senhor. Aqui não está dizendo exatamente naquelas palavras, mas é que a gente tem que ir à cruz todos os dias. E como a gente faz isso? A gente vai num lugar quietinho, abre a nossa Bíblia e lemos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus e presta atenção. Senhor, o que o Senhor tem que falar ao meu coração hoje? Eu preciso da sua ajuda e fale ao meu coração com essas palavras. Se forem difíceis para você entender as palavras que você está lendo, eu te darei um exemplo. Uma coisa boa é ter a Bíblia expositória de Jimmy Swaggart, porque ele escreve um comentário
na Bíblia dele, que é a mesma coisa, é a versão Almeida Revista e Corrigida, é a mesma versão, só que diz expositória, Bíblia Expositória de James Swaggart. Então, no texto, tem o texto que está em preto. O que está em preto é a Bíblia. O que está escrito em vermelho não é a Bíblia. São palavras de James Swaggart que ele interpretou. Então, eu peço que você faça o seguinte. Se você pode possuir uma Bíblia, versão Almeida Revista e Corrigida, para você meditar, certo? E também consegue uma Bíblia, se você pode conseguir a Bíblia de James Swaggart, expositória. Tem a Bíblia sem a parte expositória na frente de você. Leia aquele texto, certo? E quando você meditar, pede ao Senhor que fale ao seu coração naquelas palavras. Ele pode falar com aquelas palavras. Agora, se você está tendo dificuldade, depois que você leu aquelas palavras e tentou tirar algo dali, então procure na Bíblia de James Swaggart e leia o que ele escreveu sobre aquele assunto. E fecha a Bíblia de James Swaggart e volta ao texto e leia de novo e peça ao Senhor que fale o seu coração. Eu creio que em fazendo isso, você pode receber a mensagem de Deus direto e não depender totalmente no que James Swaggart escreveu na Bíblia que ele deu a expositória. Não tem nada errado ali. Mas eu quero que Deus fale ao seu coração direto. E isso será um exemplo para poder fortificar o seu coração. Então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Estude a palavra de Deus, para que ela possa falar ao seu coração, certo? E na força do seu poder. Esse poder está à nossa disposição. A fonte é o Espírito Santo, mas o meio é a cruz. Então, a cruz de Cristo nos trouxe a salvação. Mas de Jesus Cristo, quando ele saiu, foi embora para o céu, ele disse que ia deixar o Espírito Santo para nos guiar. E é por isso que você precisa do Espírito Santo para falar ao seu coração, para te ajudar a interpretar a Bíblia. Então, é muito importante você fazer isso. Um pouquinho que fala mais, o meio é a cruz. A fonte é o Espírito Santo, mas o meio é a cruz. É em 1 Coríntios 1,18. Você procure isso depois, certo? Mas em 1 Coríntios 1,18 comenta sobre isso. Então, você vê, a gente precisa fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E essa força é o Espírito Santo de Deus, que está conosco agora aqui na terra. Agora, no versículo 11, revestimos de toda a armadura de Deus. Não apenas algumas, mas todas as partes da armadura. Eu não sei se alguém que está escutando esteve em algumas EBFs que eu ajudei a ter, que eu estava dirigindo. Muitas vezes eu tomei a classe mais adiantada e ensinei a armadura de Deus. E eu não vou dar isso de cada coisa aqui, porque levaria muito tempo. A gente estudava cada parte da armadura de Deus, cada dia uma parte. Então, não posso fazer aqui essa parte, esse estudo. Mas, eu quero que você pense na armadura de Deus. Procure, depois, quando você tiver seu tempo, o que cada coisa, cada parte da armadura faz. Qual a utilidade daquela parte da armadura de Deus? Por exemplo, depois, quando a gente chegar lá, eu vou dizer um pouquinho só. Revestivos de toda a armadura de Deus, não apenas algumas, mas todos, para que possais estar firmes contra as astutas
ciladas do diabo. Isso se refere às táticas de Satanás. A gente precisa estar firme, precisa saber lutar contra Satanás. E a maneira de fazer isso é revestir de toda a armadura de Deus. Porque senão ele entra naquele lugarzinho que você não está revestido. Certo? Porque, versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que isso significa? Nossos inimigos não são humanos. No entanto, Satanás constantemente usa seres humanos para realizar seu trabalho sujo. É verdade. Muitas vezes, eu sinto muito dizer isso, Satanás usa até cristãos para nos derrubar. Ele vai usar um irmão para dizer uma palavra. Talvez aquele irmão não quer dizer, não está dizendo aquela palavra naquele sentido, mas a palavra, a interpretação que você recebeu é outra. Porque Satanás usou aquela palavra para te ofender, para te derrubar. Então, procure a ver essas coisas. Por exemplo, o irmão disse uma coisa boa, mas você levou ao outro lado e começou a se ofender. Depois você deve pensar, realmente, aquele irmão estava querendo me machucar? Não, ele não estava querendo te machucar, mas você recebeu assim. O que ele queria dizer com isso? Procure a saber o que está acontecendo. Não vai se ofender de qualquer coisinha. Isso aqui é perigoso. Mas também Satanás usa as pessoas do mundo para nos derrubar. Usa as pessoas para lembrar de coisas que aconteceu antes que a gente aceitou Jesus. Deus não lembra disso. Está coberto com o sangue de Jesus. Mas os homens, eles lembram e vão jogar na sua cara. Mas você pode dizer, para trás de mim, Satanás, porque eu não vou aceitar a derrota, porque Jesus Cristo já lavou isso com o seu sangue. E se você caiu depois de crente e levantou-se, também Satanás vai querer jogar na sua cara também. Mas você diz, para trás de mim, Satanás, porque Jesus Cristo me salvou e me limpou desse pecado, porque eu pedi arrependimento. Eu me arrependi do que eu fiz errado. E se você não arrependeu, é o momento de arrepender. Então, há coisas aqui que a gente tem que ver, que a armadura de Deus, porque temos que lutar contra, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Continuamos nesse versículo. Mas sim contra os principados, governantes ou seres do mal, mais alto nível e ordem no reino de Satanás. As pessoas do nível mais alto do reino de Satanás. Ele vai usar eles para botar na cabeça de cada pessoa ao nosso redor ou fazer alguma coisa que venha a nos ofender. E às vezes nem é a outra pessoa, é só a nossa mente. Você não pode tirar isso da sua cabeça que você fez errado. E você condena você mesmo. Se Deus te perdoou, você está perdoado, esquece. Joga para o fundo do mar. E depois diz, contra os principados, contra as potestades. A classificação imediatamente abaixo dos principados, dos príncipes. E depois continua, contra os príncipes das trevas deste século.
aqueles que cumprem as instruções dos poderes. Então, há a Satanás, depois os principados, depois os potestades, depois vem os príncipes das trevas deste mundo e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa os espíritos demoníacos. Todos estes podem nos atacar. Quando eu estava no Betel Brasileiro, uma das coisas que a gente aprendeu, que se a gente vai a um lugar para pregar a mensagem de Deus, não importa se a gente vai o que for, a gente tem que estar preparado, ungido do Espírito Santo, com a vida da gente limpo diante de Deus. Porque, e também a gente aprendeu que esse Espírito não sai senão por jejum e oração. Fala. Então a gente consagrava aquele tempo ao Senhor antes de ir. A maioria dos pastores, eles passam tempo quietos, sozinhos e orando para a mensagem. Para que quando vão adiante do povo, eles possam pregar a mensagem. E se houver alguém possesso de inimigo, eles possam repreender aquele inimigo com poder. Que aquele que está possesso de demônio não venha jogar na sua cara o que está fazendo de errado no momento. Porque os espíritos da maldade vão fazer isso. Então, vamos ver. Os espíritos, todas essas coisas. Principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Todos isso são nos ares ao nosso redor. A gente tem que ter cuidado. A nossa luta é contra eles. Então, temos que ter toda a armadura de Deus. Porque se a gente não for ter aquela armadura de Deus, a gente não vai poder vencer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Versículo 13. Para que possais resistir no dia mau. Toda a armadura de Deus por causa do que enfrentamos. Não é só um pouquinho, toda, porque o que enfrentamos é grande. Para que possais resistir no dia mau. Refere-se a resistir e se opor aos poderes das trevas. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Isso se refere ao crente não ceder terreno, mas nem uma única polegada. Isso se refere ao crente não ceder terreno, nem uma única polegada, ou 1 centímetro, ou uma pisquinha. A gente não pode ceder, porque se a gente ceder aquele pouquinho para eles ter uma margem ao nosso terreno, a gente vai ser derrotado. Então a gente não pode. A gente tem que ter todo o poder de Deus ao nosso lado. E como que a gente faz isso, né? Vamos continuar. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso fala do cinto da verdade. O que o cinto faz? Ele ajuda a segurar as coisas no lugar que deve estar, não é? Então, ele é seguro, nos dá a segurança. E a verdade, o que é? A verdade da cruz. Olha, se você cingiu o seu cinto com a verdade que é a verdade da cruz, que Jesus Cristo veio e morreu para você,
você terá vitória. E vestido a couraça da justiça. A couraça da justiça. A justiça de Cristo que vem estritamente por através da cruz. O que é a justiça de Cristo? Mas vemos justamente o que ele está protegendo. O que a couraça da justiça protege mais? O nosso coração. E quantas vezes o nosso coração nos engana. Por isso precisamos de ser protegidos, para que o nosso coração não seja afetado pelo inimigo. E a única maneira de fazer isso é ter certeza que a gente aceitou Jesus e é redimido pelo seu sangue que ele derramou na cruz. Agora vemos versículo 15. E calçados os pés. Por que a gente calça sapato? Ou sandália? O que for. Porque muitas vezes ao caminhar a gente anda naqueles lugares que tem pedras, ou pode ter até vidro, ou um prego, ou alguma coisa assim, que a gente não vê. E o que vai fazer? Vai nos machucar, não é? Então a gente tem que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É levar aquele Evangelho da Paz para as pessoas. A paz vem através da cruz também. É importante saber disso. Mas a gente só pode caminhar e levar essa mensagem da paz se a gente está sentindo essa paz dentro de nós. Então, vamos nos revestir da armadura de Deus. Cinto da justiça, o cinto da verdade, a couraça da justiça, certo? Calçado da preparação do Evangelho da Paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo, o que o escudo faz? Procure no dicionário, olha, procure no seu telefone, pergunte a Google o que é o escudo. O que o escudo faz para uma pessoa? Se você não entende, existem muitas coisas que o escudo faz. E se você souber disso, eu ensinei muito sobre isso, sobre o escudo da paz. E recentemente eu aprendi uma coisa muito interessante que eu não tinha visto. Eu estudei a armadura de Deus para mim, como indivíduo. Estou armado. Mas eu estou lutando contra o inimigo junto de tantos outros crentes. E o que os soldados faziam quando iam à luta? Muitas vezes eles pegavam o escudo, e o escudo era bem grande. E eles colocavam o escudo tudo à frente. Às vezes tinha até um lugar que pudesse olhar, mas que fosse um vidro transparente, para que pudesse olhar. Mas o escudo estava... Eles colocavam um perto do outro, arrodeando e fazia o círculo, onde não havia jeito de penetrar nada, porque um escudo estava junto do outro. E as pessoas que estavam no meio colocavam o escudo em cima. Então, em cima estava coberto e ao redor todo estava coberto. E não havia jeito de entrar nada.
Era assim como antigamente eles lutavam. Então, quando as dardas, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando os dardos inflamados vinham, batem naquele escudo e vai embora. Não é maravilhoso? Então, quando a gente luta contra o inimigo em união com outros crentes, a gente tem mais vitória. Mas vamos ver o que... Isso não é parte dessa mensagem de hoje, mas eu queria acrescentar o que eu achei muito lindo. Mas vamos ver, se a gente está sozinho também, a gente pode lutar e usar escudo para nos defender. Certo? Vai ser mais difícil porque a gente não pode cobrir ao redor da gente e em cima. Mas a gente pode ter fé e orar. Mas sabe o quê? Se os outros crentes estão unidos conosco, eles estão orando por nós, eles estão nos cobrindo com a sua armadura também. Não é maravilhoso? Agora, tomando sobretudo o escudo da fé, sempre fazendo da cruz o objeto da sua fé, que é a única fé que Deus reconhecerá e a única fé que Satanás reconhecerá. Então, a gente precisa de continuar com aquela fé em Jesus Cristo, no que ele fez no Calvário. Porque Satanás não tem nenhuma arma contra aquilo, se a gente permanecer firmes no que a gente crê na cruz do Calvário. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso representa as tentações com que Satanás ataca os santos. Ele nos ataca. Olha, ele vem no seu ouvido e diz, olha, se você for ali e usar, come um pouquinho daquela comida do irmão tal e tal que está na geladeira, ele nem vai verificar, nem vai ver que você comeu, porque tem tanto lá. E você vai fazer isso e você, o que você fez, né? Não pode. Ou, sabe o quê? Você não precisa dizer toda a verdade, porque não precisa. Também deixando fora parte da verdade é mentira, é pecado. E essas dadas vão nos dizer essas coisas, mas se a gente está revestido da armadura, do escudo da fé, a gente não vai escutar essas coisinhas que entram no nosso ouvido. Não é? Então, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. O que isso vai proteger? A nossa mente, a nossa cabeça, os nossos ouvidos. Então, tem a ver com a renovação da mente, que se faz pela compreensão de que tudo o que recebemos do Senhor vem até nós através da cruz. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que vem a nós vem através da cruz. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz por nossos pecados, a gente não seria salvo. Então, a gente tem que lembrar isso, que é através dele que a gente tem essa salvação. E é através desse capacete da salvação. A gente não deixa aqueles pensamentos errôneos, aqueles pensamentos que nos levam a dizer, eu não tenho valor nenhum, porque eu continuo pecando, continuo caindo, continuo fazendo coisas erradas. Levanta e anda, e não peques mais. Vai, faça o que você tem que fazer. Se cair de novo,
levanta e anda. Não fica no chão. Não tire o capacete da salvação. Porque se você tira, você vai ter todas essas coisas para mexer com sua mente. Porque Jesus Cristo quer que você tenha o capacete da salvação, que é muito importante para você como armadura de Deus. E continua dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é muito importante que a gente tenha. E hoje em dia, você pode pegar seu telefone e pedir a Google ou o que for, que procure versículo tal, na versão Almeida, revista e corrigida 2009. E você pede isso, ele vai... o Google vai te dar o versículo daquela mesma tradução, da versão que você pediu. É só procurar. Então, se você não tem dinheiro para comprar a Bíblia, mas você tem o telefone, você pode ler a Bíblia no telefone. Até que você possa comprar a sua Bíblia. Então, não esqueça disso. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a história de Cristo da cruz. Então, a palavra de Deus é muito importante. E é a nossa arma contra o Espírito, contra as potestades das trevas. Quanto mais você estuda aquela Bíblia sagrada, mais você aprende de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, porque o Velho Testamento é importante, é considerado uma sombra do Novo Testamento. Então, quando fala do sacrifício no Velho Testamento, está referindo que eles estão sacrificando, pensando no que ia acontecer quando o Messias vir. Porque eles não tinham um Messias como nós. Mas Jesus Cristo, que era o Messias, veio e morreu na cruz. Não precisamos sacrificar mais, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas, por meio de Jesus Cristo. Não há outro sacrifício. Jesus Cristo derramou o seu sangue. Aquele do Velho Testamento só foi um símbolo. Jesus Cristo, um símbolo de Jesus Cristo, que é o verdadeiro sacrifício. Então, a gente estuda o Velho Testamento pensando no que ia acontecer quando Jesus veio. E o que estava referindo. Então, cada coisa referia a algo no Novo Testamento. Preste atenção. Então, se você é novo crente, estuda o Novo Testamento agora. Porque o Velho Testamento às vezes vai te confundir. Mas estuda o Novo Testamento e depois vai ao Velho. Certo? Orando, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Constantemente a gente precisa estar com o nosso espírito conectado com Jesus Cristo, com o Espírito de Deus. E em fazendo isso é a oração, constantemente. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. Fui batizada com 8 anos de idade. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu mudei. E quantas vezes eu me encontrava como adolescente no ponto do ônibus, esperando o ônibus e orando por uma pessoa ou outra. Porque Deus colocou aquela pessoa no meu coração.
Não é só por isso. Também eu tinha que orar por mim mesma. Senhor, me fortifica. Senhor, me ajude a estar em comunhão contigo, a sempre estar a teu passo. Ou, se eu não estava orando, eu estava com um versículo, tentando lembrar aquele versículo que eu aprendi. Que é muito bom você decorar versículos da Bíblia. E eu estava recitando aqueles versículos na minha mente. Isso é uma maneira também de oração, porque oração é a comunicação de você com Deus. É um meio de conversar com Deus. É oração. E a oração, a conversa, não é de um lado só, é dos dois lados. Você fala, Deus fala. Você fala com a sua voz, pedindo para isso, por aquilo, e Deus te responde através da sua palavra. E é assim que o Espírito Santo também vem a nós. Ele nos ajuda a lembrar o que aprendemos da palavra de Deus. Na hora que a gente está passando por certa tribulação, ele diz, olha, lembra desse versículo que você memorizou neste dia? Pois é, lembra daquele versículo. É muito importante, porque agora vai te ajudar. Por isso que precisamos estar em oração constantemente. Uma súplica incessante até que a oração seja respondida. Leia Lucas 18, de 1 a 8 depois, que vai falar sobre oração. E vigiando nisso, ser sensível ao que o Espírito Santo deseja. Quando você está vigiando, você está orando também, mas você está esperando que aquela voz mansa possa falar contigo e você possa escutar. Com toda a perseverança, sem parar. Você vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perseverança significa sem parar. E súplica, petições e pedidos. Por todos os santos, santos que oram por outros santos. É muito importante. E há muitas vezes que eu tenho passado por tribulações. E sabe o quê? Tem pessoas, aí no Brasil mesmo, que me disseram, Susan, a tal dia, tal hora, Deus me levantou para orar por você. Que maravilha! Naquele momento, aconteceu isso, isso e isso. Então, é isso que eu estou dizendo. Precisamos orar um pelos outros. Deus, se você está dormindo e levantar, acordar, e o nome de alguém está na sua mente, pare e ore por aquela pessoa. Você está no ponto de ônibus e vem à sua mente o nome de alguém, pare e ore por aquela pessoa. Porque naquele momento, aquela pessoa está necessitando que você esteja com o escudo da fé, cobrindo as áreas que aquela pessoa não pode cobrir. É muito importante. Por isso que quando eu falo no fim, eu quero saber se você aceitou Jesus, ou se você tem um pedido de oração, nos escreva, porque eu quero orar por você para que você cresça. Eu quero te ajudar e eu estou colocando o meu escudo da fé para te forçar o teu
a tua armadura de Deus naquele momento. Então, façamos isso. Colocamos toda a armadura de Deus. É muito importante. Se você não tem Jesus e quer ter Jesus para poder ter essa armadura de Deus, queremos te ajudar e dar a oportunidade hoje de que você possa fazer isso. E vamos fazer a oração do pecador. Queremos que você ore conosco. Eu vou dizer umas palavras, darei uma pausa e você repete. E faremos isso até o fim da oração. E depois eu vou dar umas instruções para você fazer. Vocês que são crentes, orem por aqueles que estão aceitando. Se você está junto de alguém que não é crente, repete o que eu falei junto com aquela pessoa para ajudar aquela pessoa a fazer essa oração. E você que é desviado, faça a oração novamente para que você possa voltar ao reino de Deus. Vamos orar, vamos inclinar nossa cabeça e orar agora. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados, a forma como eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso, toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Agora, se você fez essa oração comigo, as palavras não significam nada. Você tem que ter feito acreditando que você orou. Sim, as palavras, se você falou de todo o seu coração, significando tudo com o seu coração, é verdade. Você aceitou Jesus como seu Salvador. Mas se você simplesmente repetiu para repetir, não adianta nada, certo? E se você fez isso, escreva no comentário, seja Facebook ou YouTube, que você aceitou Jesus hoje. Escreva isso para mim. Agora, se você voltou a Jesus, você escreve, eu voltei a Jesus. Agora, se você é crente e tem um pedido de oração, escreva. Se você não quer escrever em Facebook ou YouTube, escreva para Susan Carol Workington Smith em Facebook. Procure o meu Facebook e me inscreva em mensageiro e eu posso te responder. Agora, se você aceitou Jesus, você faça isso, certo? Estaremos orando por você.
Agora, se você não quer pedir um pedido de oração, mas não quer entrar em detalhe, ainda que você aceitou Jesus hoje, ou você voltou a Jesus, mas tem coisas que você não quer colocar no papel, e simplesmente eu tenho um pedido especial que precisa ser respondido. Deus sabe a situação. Eu posso orar por aquela situação e Deus vai responder, porque Ele sabe qual é. Eu não preciso saber todo o detalhe. Agora também eu peço que você fale a outra pessoa que você aceitou Jesus como seu Salvador, certo? Gostaria que você falasse a todos ao seu redor que você aceitou Jesus, mas pelo menos uma pessoa. Agora, existem pessoas que vão alegrar com você, outros não vão. Não deixe isso te entristecer. Isso é provando que você realmente aceitou Jesus como Salvador. Porque a gente vai receber o mesmo crítico que Jesus recebeu quando ele andou na terra. Mas estamos provando que a gente quer que Jesus Cristo nos honra diante de Deus. É o que a Bíblia fala que ele fará. Então, você faça isso. E também peço que consiga uma Bíblia. Eu falei mais cedo na mensagem, você procurasse uma Bíblia da versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. É o que a gente pede que você procura. Agora, também a Expositória Bíblia de James Swagger também pode conseguir, se você quiser. A versão é a mesma, só que tem comentários junto, que James Swagger colocou. Mas ele colocou em vermelho para você saber que aquilo não é a parte da Bíblia, certo? Então, não venha confundir. O que está escrito em vermelho na Bíblia Expositória é a palavra dele. E o que está escrito em preto é a Bíblia Sagrada. E a razão que eu falo isso é que em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre se a gente acrescentar alguma coisa ou retirar o que vai acontecer com a gente. E não é muito bom. Uma das coisas diz que Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E outra coisa, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Então você não quer nenhum dessas coisas acontecem. Mas também, se você pega uma Bíblia que está traduzido incorreto, alguns têm acrescentado, outros têm tirado. E aí, por isso que eu quero que você tenha uma Bíblia que não tem tirado nem acrescentado, para que você não seja condenado, você não seja levado ao caminho errado. E por isso que a gente fala a versão Almeida Revista e Corrigida 2009, é porque essa versão eu sei que não tem acrescentado nem retirado. Então é por isso que eu falo essa versão. Mas se você comparar a Bíblia e ver que não há erro, é outra coisa. Mas tenha muito cuidado, porque tem muita Bíblia para comparar, certo? Às vezes é uma coisa aqui e ali e você não pega. Agora também, depois que você conseguiu a Bíblia, procure uma igreja. E eu peço que você, quando você vai à igreja, se tem alguém na família que vai à igreja, vai àquela igreja, visita a igreja. Ou um amigo que vai a uma igreja, visita aquela igreja. Agora, algumas coisas que você precisa ver na igreja. Se a igreja está estudando uma versão da Bíblia que é correta.
Se estão usando uma Bíblia que não é correta, deixa aquela igreja e vai a outra. Agora, quando você chega na igreja e você acha uma igreja que está estudando a Bíblia correta, procure a sentir a presença de Deus como você sente quando você escuta essa mensagem, quando a gente prega. Você está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Você quer sentir a mesma presença do Espírito Santo de Deus naquela igreja que você vai. Porque se você não sente a presença do Espírito Santo de Deus, aquela igreja não é para você. Deixa aquela igreja e vai a outra, até você achar a igreja que tem a Bíblia correta e o Espírito Santo de Deus naquela igreja. E quando você achar a igreja correta, fale com o pastor ou a pastora, não importa que seja homem ou mulher, sobre o batismo na água. Diz que você acabou de aceitar Jesus como seu Salvador e precisa ser batizado nas águas. E eles vão te encaminhar no que fazer. E eu quero que Deus te abençoe, que seja a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.